Olá, pessoal! Vamos aqui para mais uma aulinha da gente, certo? Com um assunto fácil, tá bom? São os modal verbs, ou seja, verbos modais. Esses verbos, eles existem na língua inglesa e eles não mudam, certo? A gente não conjuga esses verbos. Então, a gente vai deixar ele para todas as pessoas sem mudar. Só que eles são verbos auxiliares, eles auxiliam um verbo principal, certo? Então, quando a gente tiver esses verbos aqui, um desses verbos aqui na frase, a gente vai ter junto com ele um outro verbo principal, certo? E aí, esses verbos aqui, eles vão servir para mudar o sentido da frase, que a gente chama de semântica, certo? Mudar o sentido da frase, ou mudar o tempo verbal do verbo na frase, certo? A gente tem aqui o modal eu, que serve para transformar para o futuro. A gente tem aqui o could e o would. O shall, né? O shall também é do futuro, igual do will. Esse could e would serve para transformar para o pretérito, certo? Pretérito do condicional, uma coisa que poderia acontecer. O should também. A gente tem o can e o may, que significa a mesma coisa, certo? Poder fazer alguma coisa. Só que aí muda a semântica. Um serve para habilidade, o outro serve para permissão, ok? A gente não vai ver todos agora nessa atividade, porque a gente não tem tempo para isso, tá bom? Mas a gente vai ver os mais utilizados aqui, eu vou explicar para vocês. Então, como eu falei para vocês, cada um desses verbozinhos aqui modais, eles têm uma semântica, tá bom? O can vai expressar habilidade. Quando eu digo he can get here later, você pode, né, estar aqui mais tarde. Então, habilidades. O can também pode ser para solicitar permissão. Can I open the door? Eu posso abrir a porta, né? O may expressa possibilidades. She may be in the coffee shop, né? Ela pode estar no café, na cafeteria, né? Pedindo uma possibilidade. Ela pode estar ou ela pode não estar. O may também vai solicitar permissão. May I sit down, please? Eu posso sentar aqui, por favor, né? O must vai expressar obrigação, né? Quando eu digo para vocês, the students must behave as when I went. Os estudantes devem se comportar como eu quero. Então, é uma obrigação, né? O show de dar conselhos, o de ofertar algo, né? E aí a gente tem, como eu disse para vocês, a gente não vai ter como ver todos, porque o tempinho aqui é curto, né? Mas aí a gente vai ver os principais. Antes de eu falar aqui da negativa, deixa eu dizer para vocês, a forma afirmativa, os verbos modais são utilizados depois do sujeito, né? Como aqui nesse exemplo, ó, he can get here later. He é o sujeito ele, então can é utilizado depois do sujeito ele. E depois o verbo principal aqui que é get, certo? Get. Na negativa, o que a gente faz? A gente coloca a palavrinha not depois do verbo modal, ok? Aqui, ó, could é um verbo modal, o sujeito aqui, o I, o could é um modal e o not vem depois do verbo modal. Depois a gente coloca o verbo principal, could not go. Aqui, should not buy, would not eat, may not sit, must not eat, certo? Então, o not vai vir sempre depois do verbo modal. A gente pode abreviar também. Se a gente não quiser fazer separado, a gente tem a opção de fazer abreviado. Então, como é que fica? O can, ele pode ficar de duas formas. Ele pode ficar todo juntinho assim, cannot, né? Você não separa, você junta tudo. Cannot, vira uma palavra só. Ou você pode abreviar e ficar can't, certo? Eu gosto muito dessa abreviação, can't. Então, vocês vão ver muito trabalhando com can't, porque eu amo as formas abreviadas, certo? Aqui, o could not ou couldn't, certo? Could not é a forma normal, separada, e o couldn't é a forma abreviada, que eu gosto muito. Should é should not e shouldn't, que é abreviada. Would, que é a abreviação de would not, fica wouldn't. A abreviação de may not fica
não tem, certo? O may not não pode ser abreviado, é o único que não pode ser abreviado, tá bom? Só existe may not, não existe abreviação para may not. O might pode ser might, é até enrolado de falar, might, porque a gente não pode pronunciar o T, esse Tzinho aqui, certo? Might, I might, fica até aqui no might, engancha o G e certo? É muito pouco perceptivo. O must not fica mustn't, né? E por aí vai, né, gente? É só vocês darem uma olhada aqui na forma abreviada, né? Para vocês responderem o exercício. E a interrogativa com esses modais, como a interrogativa que é sempre aquela inversãozinha, né, do sujeito com o verbo, vocês vão colocar esse verbo modal na frente do sujeito. Olha aqui, may I eat hamburgers? Eu posso comer hambúrgueres? Então, o sujeito é eu. E o may, que é verbo modal, foi colocado antes do sujeito, tá bom? É sempre dessa forma, ó. O could, verbo modal, antes do sujeito ir. Should, verbo modal, antes do sujeito I. Would, verbo modal, antes do sujeito you. May, antes do I. Might, antes do sujeito she. Must, antes do sujeito you. Shall, antes do I, do sujeito I. Will, antes de your friends, né? Nossos amigos, é o sujeito. E por aí vai. É sempre assim. Na interrogativa, o modal na frente do sujeito, certo? Então, o que é que a gente vai ver nesses exercícios? A gente vai trabalhar esses três aqui: o can, o may e o must, certo? Os mais utilizados. Eles têm diferença de sentido, ok? A gente tem dois aqui que significam a mesma coisa, significa pode. Só que o can, ele vai expressar habilidade. Quando alguém sabe fazer, habilidade, saber fazer algo. E o may, ele vai expressar permissão para fazer alguma coisa, tá bom? Então, se você quiser pedir licença, pedir para sair, pedir para fazer alguma coisa, você vai utilizar may, né? E quando você quer dizer que você sabe que alguém sabe fazer alguma coisa, que tem habilidade, você vai usar can. Olha o exemplo aqui, ó. I can speak English. Ora, eu sei falar inglês, isso é uma habilidade, é uma coisa que eu sei fazer. Então, eu vou usar o can. I can swim, certo? Eu posso nadar. Eu posso porque eu sei nadar, é uma habilidade minha. Então, eu vou utilizar o can. Agora, para pedir permissão, may I go to the bedroom? Eu posso ir ao banheiro? Aí, esse posso já não é de saber fazer, já é pedindo permissão. Então, vai ser utilizado com may, certo? Olha o outro aqui. E o may eat eat meat, certo? Você pode comer carne. Então, alguém está dando permissão para você comer carne. Então, você vai usar o may. O must, ele vai expressar obrigação, quando você deve, quando você tem que fazer alguma coisa. E o must do the activities, certo? Eu digo para vocês, you must do the activities. Vocês devem fazer as atividades. Então, eu vou utilizar o must, que significa dever, obrigação, certo? Aqui nos exercícios, certo? Lembra, gente? Primeiramente, coloca o nome, tá bom? Colocou o nome, aí vocês vão fazer as atividades. Aí aqui vocês vão ter as pessoinhas, certo? Cada pessoinha com o seu nome, ok? E aqui vocês vão ter as coisas que eles vão fazer, tá certo? Quando tiver com sinalzinho para cima é porque sabe, e quando tiver com sinalzinho para baixo é porque não sabe, tá bom? Aí vocês vão colocar aqui can, quando a pessoinha sabe fazer, e can't, quando a pessoinha não sabe fazer, tá bom? Vão preencher os espaços. Então, Ellen can ou can't play football, né? Ellen pode ou Ellen não pode jogar futebol, né? Aí vocês vão completando aqui, ok? Na segunda questão é can e may, e eu coloquei aqui entre parênteses a semântica, permissão ou habilidade. E aí vocês vão lá em cima e vão ver quem é utilizado para permissão e quem é utilizado para habilidade. Aí vai completar aqui o espaço. Na terceira questão é com must, com deve,
e o não deve, certo? Aí vocês vão fazer a tradução, vão fazer a semântica, a ideia, o sentido da frase e vai completar nesse espaço, tá bom? Então, se for deve, né, que tem que fazer, usa o must. E se for não deve, não pode fazer, vocês vão usar o mustn't, certo? E é só isso, gente. Qualquer dúvida, vocês vão no meu PV, tá bom? Abraços. Kisses for you. Bye bye.